Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Vamos orar? Sentado mesmo, feche seus olhos. Pai, nós queremos bendizer o teu nome nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesse tempo. Pai, tudo o que nós desejamos, tudo o que nós ansiamos nesse lugar, nesse tempo, nessa noite, nesses dias, Senhor, é ouvir a voz do Senhor falando conosco. Senhor, não existe nada mais importante do que ouvir a tua voz. Não existe nada mais importante que a manifestação da presença do Senhor em nós. Senhor, nós estamos aqui porque nós desejamos o Senhor. Nós queremos a presença do Senhor em nós. Nós queremos ser tocados pela glória do Senhor. Por isso nós oramos, Deus, para que o Senhor abra os nossos corações. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza a esse lugar onde o Senhor deseja nos encontrar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Reconhecemos a autoridade da Tua palavra e por isso nós, Senhor, nos rendemos ao Senhor e com tudo que é em nós, nós nos dobramos diante da Tua palavra, diante da Tua santidade, diante do Teu senhorio, diante da Tua soberania. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Senhor, qualquer coisa que nós formos fazer nesse lugar ou nas nossas vidas sem a presença do Senhor não tem sentido algum. Senhor, como Moisés um dia disse, não me faça subir desse lugar se a sua presença não for conosco. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. No nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, eu queria falar nessa noite sobre voltar para Deus de todo o coração. E é interessante que o tempo que nós estamos vivendo, né, talvez nós estejamos vivendo o tempo mais difícil da igreja aqui na Terra. Né, nós cantamos aqui que nós desejamos, né, que Yeshua venha sobre nós e que Ele nos leve para podermos viver e habitar diante da presença dEle. E realmente, queridos, nós estamos vivendo talvez os últimos dias da história da igreja aqui na Terra, ou da história da humanidade aqui na Terra. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de perseguição, enquanto nós estamos aqui reunidos, não é, podendo carregar a nossa Bíblia, podendo mencionar o nome de Jesus, existem cristãos que estão morrendo pelo simples fato de estarem pregando o Evangelho, de estarem anunciando as boas novas.
de estarem espalhando a melhor notícia que o mundo já ouviu, que é a vinda de Jesus, a morte de Jesus, a salvação, a graça e a misericórdia que foi estendida sobre nós na cruz do Calvário. Essa é a melhor notícia. Sabe, nós cantamos que o melhor de Deus está por vir, mas o melhor de Deus veio há mais de 2000 anos atrás. Amém. O melhor de Deus foi Jesus, encarnado em forma humana, alguém que abriu mão de todas as prerrogativas divinas para poder se tornar homem e, como homem, ser obediente até morte e morte de cruz. O melhor de Deus sobre a nossa vida já veio. As boas novas já foram anunciadas há mais de 2000 anos atrás. E nós estamos vivendo hoje um tempo difícil. Talvez a maior perseguição não seja de não poder falar de Jesus, mas a maior perseguição que nós estamos enfrentando é a perseguição ideológica. Porque a perseguição ideológica é algo que vem de forma sutil, ela vem de forma rasteira, e ela começa a invadir, a entrar e a nos manipular e a nos influenciar de uma forma muito sutil. Nós vivemos tempos difíceis nos casamentos. Queridos, a maior tentativa do inimigo hoje não é de nos anular no sentido de fazer com que nós vivamos fora do propósito de Deus para a nossa vida. Mas a maior tentativa do inimigo hoje é de cauterizar a nossa mente. É de nos distrair. Sabe por quê? Porque aquilo que hoje nos distrai, amanhã é o que vai nos destruir. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, Sansão viu uma mulher, quando ele desceu numa cidade dos filisteus, e o cara ficou tão empolgado, tão apaixonado, que ele viu uma mulher lá e falou, cara, essa é a mulher da minha vida, é a mulher dos meus sonhos, tudo que um dia eu sonhei para mim está aqui, encontrei a mulher da minha vida. E ele volta para casa, chega para os pais e fala, olha, eu encontrei uma mulher, estou apaixonado por ela, eu quero me casar com ela, eu quero viver com ela, eu quero ter filhos com ela, eu quero formar minha família com essa mulher. E os pais de Sansão olham para ele e falam, cara, será que não tem ninguém aqui do nosso povo com quem você possa se casar para que você não misture a nossa nacionalidade? E ele falou, não, aquela mulher me achou graça aos olhos. Mas veja bem, algo interessante é que quando Sansão descia, saiu um leão ao seu encontro, ele matou o leão e rasgou o leão ao meio com a sua mão, com a sua força. E quando ele volta, dentro do leão existia uma colmeia de abelha cheia de mel. E ele viu aquilo, aquele mel docinho, ele pega, ele toma do mel, leva para casa, dá aos seus pais. Só que quando Sansão nasce, Sansão nasceu debaixo de uma promessa de Deus. Sansão não foi o resultado do relacionamento de dois pais que se descuidaram e nasceu. Não. Sansão foi alguém projetado, nascido, sonhado no coração de Deus. A mãe de Sansão era estéril. Então um anjo aparece para ela e fala, você vai dar à luz um filho. Sobre a cabeça dele você não vai passar navalha. Ele não vai poder tocar em coisa imunda. Ele não vai poder beber bebida forte. Ele vai ser um nazireu, um homem separado para Deus. E o que acontece? Sansão toca numa coisa imunda. Sansão começa a violar uma série de princípios. E sabe qual que é o problema, queridos? É que a gente acha que nós podemos quebrar os princípios de Deus. Só que os princípios de Deus não podem ser quebrados. Na verdade, os princípios de Deus é quem nos quebram. Então Sansão volta, apaixonado. E quando ele casa, a festa lá durava 7 dias. O pai da noiva pagava um dote. E a festa era 7 dias de bodas. Durante esses dias, Sansão propôs um enigma para os filisteus. Ele chegou lá e falou assim, gente, é o seguinte, se vocês descobrirem, eu vou pagar uma prenda para vocês. Do forte saiu doçura. E os filisteus, dos fortes saiu doçura. O que será que esse cara está falando? O que é isso? E os filisteus ficaram em cima da mulher de Sansão, falando, olha, descobre, ou então nós vamos matar seu pai, sua mãe, nós vamos queimar todo mundo.
E aí ela ficou 7 dias na cabeça de Sansão. Me fala qual é o segredo. Me fala qual é o segredo. Me fala qual é o segredo. Me fala, me fala, me fala, me fala. E mulher, quando começa a falar... É aquele negócio. Eu te avisei. Viu? E aí Sansão revela para ela. E ela vai até os filisteus e fala com os filisteus. E eles descobrem. Quando Sansão sai para poder matar as raposas e trazer a pele das raposas para os filisteus, a Bíblia fala que o pai da esposa de Sansão deu ela em casamento para um amigo dele. E aí Sansão sai dali frustrado, se encontra com Dalila. Antes, conhece uma prostituta em Gaza, tem relações sexuais com essa prostituta, vai para um outro lugar e ele conhece Dalila, e ali foi o nocaute final da vida dele. Aquilo que hoje nos distrai é aquilo que amanhã vai nos destruir. E Sansão estava tão distraído que os filisteus vieram contra ele, depois de ele ter tido seu cabelo cortado, deitado no colo de Dalila, dormindo um sono tranquilo, e a Dalila acorda o cara e fala, os filisteus estão vindo para te pegar. E ele fala o seguinte, sairei ainda esta vez, o Senhor vai me dar vitória, vírgula, ou ponto. Porém, Sansão não havia percebido que o Espírito do Senhor Deus havia se retirado dele. Sabe, às vezes nós estamos tão distraídos que nós nem sequer sabemos onde foi que nós deixamos Jesus. Nós estamos como Maria e José. Vai para a festa com Jesus, quando Jesus completa 12 anos. Eles voltam para casa sem perceber que Jesus não estava com ele. Quando eles chegam na cidade deles, eles olham e falam, gente, cadê Jesus? Quem viu Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus? Era um trajeto que eles faziam há 12 anos. Durante 12 anos, Jesus ia e voltava com seus pais para poder celebrar a festa da Páscoa. Mas no 12º ano de estarem tão acostumados com a presença de Jesus subindo e descendo, anualmente, eles não conseguiram perceber que Jesus não estava mais com eles. Sabe, queridos, onde é que foi que na nossa história nós deixamos Jesus de lado? Talvez muitos de nós temos feito muitas coisas para o Senhor sem o Senhor. Sabe por que nós achamos que o trabalho é mais importante do que o relacionamento? Nós achamos que fazer é mais importante que a presença. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de calamidade, tempos de crise. Crise econômica, crise política, crise social, crise familiar, uma crise espiritual. Nós vivemos uma crise generalizada, o mundo está em crise. O Brasil está em crise. Os países estão em crise. E algo interessante é que Joel estava profetizando para uma nação que se encontrava em crise. Quando a gente vê o capítulo 1, a gente vê Joel, ele dizendo ou mencionando algumas crises. No capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, Joel fala o seguinte, olha, o que o gafanhoto migrador deixou para trás, o outro veio e comeu. Sabe, o gafanhoto era um inseto assim, do inferno. Porque por onde eles passavam, eles comiam toda a plantação, toda a vegetação. E eles deixaram a vegetação do povo de Israel, do povo de Judá, como se fosse um deserto. E naquela época eles viviam de uma cultura agropastoril. Eles viviam daquilo que a terra produzia. Mais à frente Joel vai falar que a terra estava seca, que não havia plantação. Na esperança de pegar poucas sementes, o povo de Judá plantou, mas a Bíblia fala que não nasceu nada. Eles estavam em crise social. Crise na igreja, porque a Bíblia fala que faltou o mantimento do sacerdote. A igreja estava em crise naquela época. Isso não é diferente dos nossos dias. Sabe, embora os profetas, estejam no Antigo Testamento, a mensagem dos profetas do Antigo Testamento são tão atuais quanto você ler o jornal de amanhã ou assistir o sistema MPA amanhã e receber notícias. É muito mais atual do que qualquer tipo de notícia que nós recebemos hoje. Então eles estavam em crise política, porque existia um povo, uma nação que queria entrar em Judá e tomar Judá.
E algo interessante, queridos, é que a Bíblia fala que a trombeta foi tocada dentro de Sião. A trombeta não foi tocada fora de Sião. Ela foi tocada dentro dos muros de Judá. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que a resposta para a crise que o mundo enfrenta não está no poder político, não está em Brasília, está em nós. Aleluia. Deus está nos chamando para um tempo novo como igreja. Amém. Nós cantamos aqui que nós somos uma geração que tem lenha para queimar. Qual é o propósito de queimar? Para que é que nós desejamos ser queimados, incendiados, inflamados, fogueados pela presença de Deus? E é tão interessante que a nação de Judá estava vivendo um tempo difícil. E aí entra o capítulo que a gente leu, os versículos que a gente leu. Porque, queridos, onde o homem não consegue mais andar, Deus abre o mar. Onde os recursos humanos terminam, o milagre de Deus acontece. Quando nós achamos que não temos mais saída, o Senhor vem sobre nós e faz as coisas acontecerem de uma forma muito milagrosa. Sabe, queridos, a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e Ele vai ser eternamente. O Senhor ainda continua agindo. Deus não está dormindo. Deus não está inerte ao momento que nós estamos vivendo. Sabe, todos os grandes avivamentos, eles tiveram início nas crises. As crises, né, nós poderíamos dizer que a crise é o ventre onde o avivamento é gerado. Porque esse povo estava vivendo uma crise. Quando a gente lê Joel 2, 28 e 29, quando a Bíblia fala, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Né? Os vossos velhos sonharão, os vossos jovens profetizarão, terão visões. E a Bíblia está falando de um derramamento do Espírito Santo, de um avivamento, de uma renovação espiritual. Mas para que o povo chegasse em Joel 2, 28 e 29, eles precisavam passar por um processo. E é interessante que essa volta para o Senhor, ela tem um caráter, ela tem uma natureza. Sabe, ela é primeiro, olha o que a Bíblia fala, convertei-vos a mim. Deus está nos chamando, queridos, para uma relação íntima com Ele. A Bíblia não está dizendo aqui para a gente se converter a uma outra entidade, se converter a uma religião, se converter a uma placa denominacional. A Bíblia está dizendo aqui, Deus é muito bem claro com a nação de Judá, convertei-vos a mim. Deus estava chamando o povo para restaurar aquilo que Ele iniciou lá no Jardim do Éden. Uma relação íntima e pessoal com o ser humano. Porque a Bíblia fala, queridos, que Deus todas as tardes descia ao Jardim do Éden e se relacionava com o homem. Sabe, o maior benefício da cruz de Cristo é o fato de eu e você podermos ter acesso livre à presença de Deus. Nós não dependemos mais de um pastor, de um profeta, de um apóstolo, de um missionário, de alguém que nos coloque na presença de Deus. Porque a Bíblia fala que o véu foi rasgado. O acesso ao Santo dos Santos, ele é liberado para mim e para você. Esse é o maior benefício da morte de Jesus na cruz. É o fato de eu e você podermos nos relacionar com Deus que é vivo. Com Deus que é poderoso. Com Deus que ainda fala, que ainda transforma, que ainda cura, que ainda liberta, que ainda restaura, renova, batiza com o Espírito Santo, batiza com fogo. E libera dons. Queridos, Deus está nos chamando para uma relação íntima com Ele. Não é para algo religioso ou para uma instituição, não. É para uma relação íntima e verdadeira com Ele. Sabe, queridos, nós precisamos de Deus.
E nós precisamos entender isso. Porque a gente acha que ir a um culto é suficiente. Ir a uma célula é suficiente. Participar de todas as atividades da igreja é suficiente. Só que todas essas coisas, sem que a gente entenda a nossa responsabilidade pessoal de nos assentarmos todas as manhãs diante de Deus. Buscarmos o seu coração. Buscarmos ouvir a sua voz. Sabe, há algo muito interessante sobre o maná. A Bíblia fala que todo dia Deus mandava maná para o povo. E a Bíblia fala que era para eles pegarem a quantidade que eles davam conta de comer. E não era para deixar o sol sair, porque se o sol saísse ia apodrecer tudo. E a Bíblia diz que Deus falou para eles o seguinte: não guarde para o dia de amanhã, porque senão vai estragar. Sabe, Deus é um Deus de coisas novas. A cada dia, a cada manhã, a cada novo dia, o Senhor deseja falar algo diferente com cada um de nós. Amém, Deus. Só que o problema, queridos, é que às vezes a gente está tão ocupado. Não é Marta e Maria. Jesus chega, se assenta na casa de Marta e Maria. Marta tão preocupada em querer servir o Senhor. Nós vamos te servir, Senhor. Vou te servir, porque o Senhor merece. O Senhor merece o nosso serviço. Ele é digno do nosso serviço, mas Ele é muito mais digno da nossa relação com Ele. Maria se assenta aos pés de Jesus. Marta é indignada, porque o problema de quem faz muito é olhar para o outro que não faz e criticar. Não é verdade? Mas isso não acontece na Mensageiros. E aí Marta lá, trabalha daqui, corre de lá, corre daqui, corre de lá. E aí ela olha para Maria e fala para Jesus: Jesus, não é justo que eu esteja aqui trabalhando, te servindo, fazendo a obra do Senhor? E Maria aí sentada, aos seus pés, sem fazer nada. E Jesus olha para ela e fala: Marta, por que é que você está tão agitada, tão ansiosa? Maria escolheu a boa parte. E essa não será tirada. Queridos, aquilo que Deus te fala no secreto, ninguém pode roubar de você. As promessas que Deus te fez um dia, capeta nenhum pode te impedir de vivê-las. Inferno nenhum que se levante pode fazer com que a promessa que Deus tem para a sua vida seja anulada. Porque aquilo que você conquistou no secreto é seu, querido. É seu. Maria escolheu a boa parte. Sabe, queridos, existe uma grande diferença entre você ser e você fazer. O problema é que muitos de nós baseamos a nossa identidade naquilo que a gente faz. Aí o problema é que quando você já não pode mais fazer, você se sente mal, porque você acha que a sua vida acabou. E Jesus está nos chamando para ser e não só simplesmente para fazer. Porque fruto é resultado de permanecer nele. Quando a gente lê João capítulo 15, a gente vai ver a palavra permanecer, estar em mim, mais de 10 vezes. Então o foco de João 15 não é a videira, não é o fruto, mas é permanecer nele. Porque quando você permanece nele, você automaticamente vai produzir. Revelação primeiro, para depois você poder realizar. O nosso relacionamento com Deus é muito mais importante do que o nosso trabalho para Deus. Aleluia. Deus não está tão preocupado em que você trabalhe para Ele, mas Ele está muito mais preocupado em que você se relacione com Ele. Convertei-vos a mim. É um chamado de Deus para nós essa noite. Para a gente se voltar para Ele, para uma relação íntima, pessoal e verdadeira.
Eu não quero que você deixe de servir o Senhor não, viu? Mas entenda uma coisa. Aquilo que você realiza sem a presença de Deus, você não vai conseguir alcançar os frutos que você poderia alcançar. Se você entendesse essa necessidade de estar conectado nele, ligado nele. Porque quem realiza, queridos, não somos nós. Uma vez eu fui para o Paraguai e para a Argentina. E aí eu preguei numa igreja no Paraguai. Tava lá, né? Tinha um líder da nossa equipe, o pastor Rodrigo Pombo. Ele é pastor da Lagoinha, lá em Portugal. Ele é até padrinho do nosso filho, do Nicola. E aí ele era o líder da equipe e a gente maquiava, né? Na Jocum a gente pagava uns micos bem legal. Maquiava, né? Era roupa preta e tal, aquele negócio todo. E aí eu tava lá sendo maquiado. E aí ele chegou em mim e falou assim, aqui, você vai pregar hoje à noite? Era um sábado. Eu falei, eu não vou não, porque não é meu dia na escala. Não tô preparado. E o paranaense, ele é bem sistemático. Eu sou paranaense, sou natural de Londrina. E eu sou bem sistemático. Eu não gosto muito de ser pego de surpresa, não. E aí ele chegou em mim e falou assim, você vai pregar hoje? Eu falei, não vou não, não é meu dia. Vai, não vou. Vai, não vou, vai, não vou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Fui pregar. Falei, Deus tem misericórdia de mim. Uma igreja Assembleia de Deus, no Paraguai. Uma igreja de quase 1000 membros. No culto de sábado à noite tinha umas 400 pessoas. Eu tremia igual vara verde. Falei, gente, o que eu vou fazer? E aí acabou o teatro, apresentamos. Aí eu peguei o microfone e fui pregar. Pregando com o intérprete. E aí eu comecei a pregar, preguei. Fiz um apelo no final, vi aquele monte de gente na frente. Sabe quando você sente que Deus está com você? Que Deus está ali do seu lado? E aí veio um monte de gente na frente. Falei, cara, eu sou bom demais, prego demais. Nossa, como que eu sou? Eu sou o máximo. E aí chegou o meu dia de pregar. Da escala, eu coloquei um sapatinho social, uma calça, camisa por dentro, né? De botão. Bibliazinha, esboçozinho, impresso. Falei, hoje, o bicho pega aqui. Aquele dia sem preparo, pego de surpresa. Rebentei. Hoje, até o pastor vai vir aqui na frente pedindo, pelo amor de Deus, ora por mim, irmão. Que você tem uma unção diferente demais. Achei que eu era o cara. E aí eu comecei a pregar. 40 minutos, 50 minutos para pregar. E aqueles minutos pareciam que ia se transformando em horas. A intérprete falava, eu estava em desconexão com ela, eu falava, parecia que as palavras batiam no teto, voltavam para mim. E eu louco para aquilo acabar, eu falei, meu Deus do céu, acaba logo esse tempo, faz o relógio passar, olhava pro relógio, ficava na minha frente, o trem parece que assim, sabe quando o dia, você quer que o dia passe rápido e não passe? Custa, né? Custa dar 5 horas da tarde, dá meia-noite, mas não dá 5 da tarde, pra você ir embora do trabalho, ou do que você tá fazendo. E eu falei, Deus, então faz apagar as luzes aqui, porque se pelo menos apagar as luzes, eu saio daqui, ninguém nem vai me ver. Quando a luz voltar, não tô mais aqui na frente. Sumir. Não era difícil, né? É só. Pronto, sumiu. No escuro. Sumiu. E aí eu desci do púlpito, fui para um lugar, a gente estava hospedado na igreja, tinha um espaço como esse, assim, bem grande, tinha uma casa pastoral, a gente estava lá, eu fui para uma árvore orar. E eu falei, Deus, o que aconteceu? E aí Deus me falou o seguinte, você é muito arrogante, Reginaldo, você é muito orgulhoso, soberbo. Eu não preciso de você para nada. Posso fazer na vida das pessoas o que eu quiser fazer sem que você abra sua boca para poder falar. As coisas não acontecem porque você é bom, as coisas acontecem porque eu sou misericordioso, porque eu amo as pessoas, porque eu zelo pelo meu trabalho, eu zelo pelo meu nome, eu zelo pela transformação que eu sou capaz de realizar na vida das pessoas. E o nosso problema, queridos, é que às vezes a gente acha que pode fazer as coisas para Deus sem Deus. Porque com mais anos de crente que a gente tem, a gente começa a pegar umas manias, a gente sabe fazer as coisas acontecerem.
Os 70 saíram enviados por Jesus de 2 em 2, voltaram. Jesus, nós arrebentamos a boca do balão, a gente pregou, as pessoas converteram, oramos, foram curados, expulsamos demônios, fizemos coisa demais. E Jesus falou, gente, o que é isso? Isso não é nada demais. Por que vocês estão alegres? Porque os espíritos se submetem a vocês. O mais importante, Jesus fala para eles, é que o nome de vocês esteja escrito no livro da vida. Isso está falando de identidade em Deus. Isso está falando daquilo que nós somos em Deus e não daquilo que nós fazemos para Deus. Porque para Deus o importante não é fazer, é ser. Aleluia. E nós damos muita importância para aquilo que a gente faz. Só que a nossa relação com Deus, queridos, é mais importante. Não é na sua força, não é na sua habilidade, não é através do seu dom. É por Ele. É para Ele. É por meio dEle. A Bíblia diz que homem algum pode receber coisa alguma que do céu não nos seja dado. Tudo que nós possuímos veio de Deus. A habilidade que você tem, o dom que você tem, o talento que você tem, a facilidade que você tem, o dinheiro que você tem, o carro que você tem, a casa, o emprego. Tudo que você tem veio de Deus. Não é porque você é bom. Sabe, queridos, Deus resiste aos soberbos. Resistir, a palavra resistir é se opor. Deus se opõe aos soberbos. É como se Deus colocasse a mão no nosso peito e nós querêssemos andar e a gente não conseguisse sair. Já brincou com criança pequena, né? Você coloca a mão na cabeça dele e fica lá tentando te acertar e não consegue de forma alguma. É a mesma coisa que Deus faz com quem é soberbo. Deus nos paralisa. E Deus chama o povo. Um povo acostumado com o templo, um povo acostumado com o serviço para o Senhor, acostumado com as coisas que aconteciam e que giravam em torno do templo. E Deus está falando para o povo, gente, isso não é muito importante, o mais importante é que vocês se convertam a mim. Eu sou o Senhor de vocês. Eu sou mais importante que a instituição. Eu sou mais importante que o trabalho. Sou mais importante que qualquer outra coisa. E é interessante que Joel continua. E ele fala que a nossa volta para Deus, ela deve ser uma volta com profundidade. Nesse versículo que a gente leu, convertei-vos a mim. E Deus continua de todo o coração. É uma volta com profundidade. Nós precisamos nos voltar para Deus. Mas essa volta não pode ser de qualquer maneira, de qualquer forma. Ela precisa ser com profundidade. Sabe, a Bíblia fala muito sobre coração, porque o coração fala daquilo que nós somos. Fala da nossa história, fala da nossa vida, fala da nossa jornada, da nossa trajetória. O coração fala muito sobre nós. E Deus nos chama então para voltarmos para Ele, mas não é com o coração superficial, é de todo o coração. Aleluia. Sabe qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, Salomão antes de Davi morrer, Davi se reúne com Salomão, filho dele, e fala, olha, Deus me deu uma palavra. Se os meus filhos se voltassem para Ele e o servissem de todo o coração, não me faltaria ninguém da geração que se assentasse no trono. Lá em 2 Reis, capítulo 11, a gente vai ver Salomão, a Bíblia dizendo, sendo Salomão já velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração, e o seu coração já não era mais de todo fiel para com o seu Deus. É de todo o coração. Sabe, a gente acha que pode voltar para o Senhor de qualquer maneira e na hora que a gente quer. Não, primeiro eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Deus não quer a sua sobra. Deus não é um animal de estimação que fica debaixo da sua mesa, debaixo dos seus pés, esperando cair as sobras da sua vida para que Ele possa se alimentar daquilo. Ou é tudo ou é nada. O tempo que nós estamos vivendo, ou é tudo ou é nada. Ou vai ou racha a tampa da caixa, irmão.
Ou a gente mergulha de cabeça, ou a gente entra em águas mais profundas, onde a gente não consegue mais nadar, não dá mais pé, e a gente tem que mergulhar. Ou então a gente vai ficar no raso. O tempo que a gente está vivendo é o tempo que a Bíblia diz que o sujo se suje ainda mais e que aquele que é limpo se limpe ainda mais. É tudo ou nada, é de todo coração. Aleluia. É tempo de voltar para Deus, queridos. De todo o nosso coração. Amém. Com tudo aquilo que a gente é, com tudo aquilo que a gente tem, é sem reservas. É tempo de voltar para Deus, sem reservas. Deus não vai derramar do seu Espírito sobre nós se nós estivermos com o nosso coração dividido. Deus não é uma prostituta, Deus não é uma amante. Ou nós nos entregamos literalmente para Ele, ou nós assumimos a nossa aliança com Ele. Ou então nós não servimos para esse Deus. Porque quando Ele morreu por nós, quando Jesus morreu por nós, cara, Deus deu tudo que Ele tinha por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E porque Ele amou, Ele deu. Ele entregou o seu único filho por mim e por você. Aleluia. Amém. Deus não aceita nada menos do que 100%. Não adianta dar para Deus 10% do seu coração, cara. Deus quer todo o seu coração. Deus quer dirigir a sua vida. Deus quer dirigir os seus passos. Deus quer te orientar. Deus quer fazer parte da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, é aquilo que a Bíblia fala. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que por amor a mim salvar, perder a sua vida, vai achar a vida que eu tenho para ele. Sabe por que muitos de nós vivemos uma vida tão miserável espiritualmente falando? Porque nós não estamos tão dispostos a entregar coisas para o Senhor que nós precisamos entregar. Cara, deixa Lázaro ir. Deixa o Lázaro que existe na sua vida morrer. Sabe o que Isaías falou? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia a terra. A sua glória invadia a terra. Sabe onde é que esse profeta estava? Dentro do templo. E esse profeta já tinha ido ao templo outras vezes. Mas no ano da morte do rei Uzias, alguém que ele admirava, alguns historiadores, estudiosos dizem que Uzias era primo de Isaías. No ano que morreu o rei Uzias foi quando ele disse: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Sabe quando é que Deus vai se revelar a nós? Quando os reis Uzias, que existem no nosso coração, morrerem. O único trono que precisa e deve estar no nosso coração é um trono para o nosso Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós precisamos eliminar todos os outros deuses que existem em nós. Ah, mas eu não sou mais um católico, eu não sou mais um idólatra. Todo mundo que você coloca acima de Deus na sua vida é um ídolo. Todo mundo que você venera mais do que a Deus é um ídolo. E existem muitos ídolos. Existem muitos deuses que têm tomado conta do nosso coração. E eles precisam morrer, queridos. A pornografia precisa morrer. A masturbação precisa morrer. A fornicação, o sexo fora do casamento precisa morrer. A prostituição precisa morrer. Precisa morrer. Nós precisamos deixar isso na cruz. Porque Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus quer ser seu noivo. Ele quer ser o amado da sua alma. Ele quer ser o primeiro na sua vida, na sua história.
Queridos, é tempo de nos voltarmos a Deus de todo o nosso coração. Uma outra coisa que Joel declara: é que a nossa volta para Jesus, ela precisa ser com diligência, com zelo. E ele fala, e isso com jejuns. Quando você jejua, você está dizendo que você prefere mais o pão vivo que está no céu do que o pão da terra. Você abre mão de um prazer terreno para poder se alimentar de algo que é espiritual. É aquilo que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão é algo terreno. Jesus estava dizendo para Satanás o seguinte: cara, eu não vou trocar algo que é eterno, que é vivo, que é real, que alimenta a minha alma, que sacia a minha fome, que mata a minha sede, por algo que é transitório, passageiro, que eu vou comer. Minha fome vai acabar. Mas não é disso que eu quero me alimentar. Sabe, queridos, quantos de nós, por não sabermos quem nós somos, temos transformado pedra em pão, ou temos aberto mão daquilo que é eterno por algo que é transitório, por algo que é passageiro. Negociamos um estilo de vida de santidade por uma noite de sexo. Negociamos aquilo que é eterno por coisas que são carnais. E sabe qual que é o problema disso tudo? É que a gente acha que Deus é obrigado a se compactuar com as escolhas que a gente faz. Sabe qual foi a última vez que você jejuou? O jejum não muda a Deus. O jejum não provoca mudanças em Deus, mas o jejum provoca mudanças em quem jejua. Aleluia. O jejum não quebranta Deus. A gente às vezes acha que a gente vai jejuar. Não, Deus, eu vou jejuar porque eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo outro. E a gente quer manipular ou tentar comprar Deus. Você acha que Deus precisa do seu jejum para que Ele faça alguma coisa na sua vida? Nós precisamos do jejum, sabe para quê? Para nos humilharmos. Porque a Bíblia diz que a única maneira de nós sermos exaltados é passando por um processo de humilhação. Ninguém consegue resistir o diabo sem se dobrar diante da potente mão de Deus com humilhação. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo só vai fugir de nós depois que a gente passar por um processo de humilhação. O jejum é para gerar em nós quebrantamento, humildade. É para nos tornar mais sensíveis à voz de Deus. Coisas que nos dias atuais está muito difícil. Gente, um pastor hoje tem que fazer um esforço tremendo para tentar fazer as pessoas entenderem qual é a vontade de Deus para a sua vida. E era para isso acontecer? Sabe o que nós fazemos como crentes? Tornamos o trabalho dos nossos líderes pesados. Porque nós achamos que a responsabilidade de trazer o que é de Deus para a nossa vida está sobre eles. Então é muito fácil terceirizar. Fico na minha casa, dou o meu dízimo uma vez por mês, dou uma oferta bem esporádica, quando me dá na telha, vou lá no domingo à noite e quero que o céu se mova sobre a minha vida. E aí, a palavra não é talvez aquilo que a gente esperava ouvir, e a gente fala, que palavra ruim. Que louvor chato. Nossa, o culto hoje estava ruim demais. Sabe o que o culto público é? O resultado do seu culto pessoal a Deus. O dia que você for para a igreja achando que está tudo ruim é porque a sua vida com Deus está uma porcaria. Talvez você vai se chocar com o que eu vou falar. Mas o lugar de conhecer a Deus não é na igreja.
O lugar de conhecer a Deus é no secreto. No templo, o povo ia para poder adorar um Deus que eles já conheciam, que eles já sabiam quem era, um Deus que abriu o Mar Vermelho, e essa história era contada para todas as pessoas, e elas criam naquilo, e diziam, nós vamos servir e seguir esse Deus, porque ele abriu o Mar Vermelho, porque ele fez isso, ele fez aquilo, esse é o Deus verdadeiro. Então as pessoas iam para Jerusalém, uma vez ao ano, para poder adorar um Deus que elas já conheciam, porque em Deuteronômio 6, Deus fala com Moisés pede aos pais, pede às pessoas para poderem aproveitar o momento da caminhada, o momento de assentar à mesa, o momento de ir dormir, para registrar na vida dos filhos, na vida dos de casa, uma imagem de Deus correta, coerente. Meu Deus. E a gente transfere para a igreja uma responsabilidade que é nossa. Igreja nenhuma tem a responsabilidade de revelar quem é Deus para você. Porque a revelação de Deus é como Pedro. Quem dizem que eu sou? Resultado de intimidade, de comunhão, de relacionamento, de estar com Ele, de andar com Ele. Quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, Elias, João Batista, Pedro, não. E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. E você, Pedro, é pedra. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. É claro que Jesus não estava dizendo que sobre Pedro a igreja seria edificada, mas que Pedro teria um papel importante na igreja. Revelação é resultado de intimidade. Então, quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, eu prefiro a sua presença. Eu prefiro o alimento que vem de ti do que o alimento que é transitório, Meu Deus. que é passageiro. Então Deus chega para o povo e fala, convertei-vos a mim. Deus os chama para uma relação pessoal com Ele. Depois Deus fala, e isso tem que ser de todo o coração. E depois Deus fala com o povo, e isso com jejuns. E com quebrantamento. No versículo 12 a Bíblia ainda fala, com choro e com pranto. Nós choramos por cenas de filmes, onde a gente torce para o mocinho vencer. Choramos por atores globais, para que o ator X fique com a fulana. A gente torce para quem vai ganhar e chora, às vezes tem gente que chora. Crente que chora. Ah, mas o fulano merece tanto ganhar o Big Brother. Olha a história dele, tadinho. Você chora na frente do Big Brother. Pega ela, Jesus. Mas ela não chora pelos seus pecados. Ela não chora pela sua desgraça, pela sua miséria. Jonas foi capaz de chorar por uma planta que Deus matou, que estava fazendo sombra para ele. E ele pediu a Deus a morte, mas ele não foi capaz de chorar por uma nação que Deus queria salvar, de chorar pela dureza do seu próprio coração. Deus quer gerar em nós quebrantamento. Choro e pranto faz parte do quebrantamento. E o quebrantamento é a arte de Deus sondar o nosso coração e de nos revelar aquilo que está dentro de nós. É aquilo que ele fez com Moisés na sarça ardente. Moisés, coloque a mão sobre o peito. Moisés coloca. Tira, Moisés. Ele tira, ele estava cheio de lepra a mão dele. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava revelando para Moisés como o coração dele se encontrava. Sabe quando o salmista fala... Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. O salmista estava dizendo o seguinte, Deus, me vira do lado avesso, me mostra aquilo que está dentro de mim, porque o meu anseio é descobrir se existe algo em mim que é mal, que interfere na minha relação contigo, que me impede de viver as suas bênçãos sobre a minha vida. Mas sabe por que é que a gente não tem coragem de pedir a Deus para sondar o nosso coração? Porque na verdade, nós já sabemos aquilo que está dentro de nós.
Sabe, a nossa volta para Ele precisa ser com quebrantamento, com sinceridade, com verdade. Gente, é muito fácil enganar as pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa enganar. Falando para as igrejas da Ásia, né, as igrejas do Apocalipse, ele falava para todas as igrejas, ele dizia o seguinte: eu conheço as tuas obras. Sabe o que o salmista fala? Para onde me irei da sua presença? O Senhor conhece o meu assentar e o meu levantar. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus sabe exatamente bem onde você esteve hoje o dia inteiro, até chegar nesse lugar e se assentar nessa cadeira. E Ele sabe exatamente bem, antes mesmo de você se levantar daí, para onde você vai, o que você vai fazer, o que você vai falar, o que você pensa. Não existe absolutamente nada sobre nós que Deus não conheça. Nós não podemos ser como Moisés. Porque Moisés subiu ao monte. E a Bíblia fala que quando ele desce do monte reluzente da glória de Deus. E o povo não podia chegar perto dele, então ele colocou um véu sobre a cabeça para que as pessoas pudessem se aproximar dele. Um cara tão corajoso, mas um dia Moisés ele foi covarde. Quando é que Moisés foi covarde, Reginaldo? Quando o brilho da glória de Deus estava se acabando, se perdendo na vida dele. E ele mantinha o véu para as pessoas acharem ou pensarem que a presença ou o brilho da glória de Deus ainda estava sobre a vida dele. Cara, Deus detesta uma vida cristã cênica, teatral. Ele olhou para uma figueira que estava cheia de folhas, e uma figueira cheia de folhas era sinal de que tinha figo, de que tinha o fruto. E Jesus, fazendo uma alusão, uma comparação de Israel com aquela figueira, ele falou o seguinte: vamos ali comer um fruto. Chega lá, não tinha nada. E a Bíblia fala que Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela ficou seca. Jesus estava falando do povo de Israel, dos líderes, dos fariseus, dos doutores da lei. Porque eles aparentavam ser coisas que na verdade eles não eram. E Jesus olha para eles e fala: vocês são sepulcro caiado. Gente, lá em Curitiba, a gente morou lá, 10 anos. Tem um cemitério lá em Curitiba que ele é tão bonito. Eles falam, credo do cemitério, mas aquele cemitério é bonito. Gente, pensa no cemitério bonito. Tem uns túmulos assim que você entra lá, a mesma coisa, parece que você está num museu, vendo coisas assim, de outro mundo. O nome das pessoas gravados em placas de bronze, de ouro, de prata, só assim, gente tá alta. Fica ali. Fica ali não, né? Os restos mortais ficam ali. Os ossos. E é tão bonito. E Jesus falando para os fariseus, fala: gente, vocês são igual sepulcro caiado. Vocês são bonitos por fora, mas um sepulcro, por mais bonito que ele seja, por fora. Quando há para sepultar alguém, você vai ver as ossadas num saco, o trem fede, é escuro, frio. Então Jesus falou para gente: vocês estão por fora muito bonito, mas por dentro vocês estão mortos. Vocês estão podres, fedendo. Sabe, queridos, Deus quer nos levar a um lugar de quebrantamento. Aleluia. Qual que é a intenção de Deus de mostrar aquilo que está dentro de nós? É de trazer cura. É de trazer renovo, de trazer restauração. Deus não deseja nos expor a nós mesmos para nos causar constrangimento ou vergonha. A intenção de Deus é de corrigir a nossa rota, é de nos reposicionar. Sabe, a ponto da gente poder responder para Deus onde é que nós estamos, dentro do plano dele, do propósito dele para a nossa vida. Nós precisamos nos voltar para Deus, queridos. Nós precisamos voltar para o Senhor. Voltar para uma relação íntima.
voltar de todo o coração, com jejuns, com quebrantamento, com sinceridade, com choro. Nós precisamos olhar para dentro de nós e chorar pelos pecados que nos tomam, que nos possuem, que nos cercam, que nos dominam. Sabe, queridos, o momento que a gente está vivendo, ele não pode nos levar para longe de Deus, ele precisa nos levar para perto de Deus. Porque Oséias fala, gente, vinde e voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Somente nele nós encontraremos cura. Somente nele nós encontraremos respostas. Somente nele nós encontraremos restauração e renovo. E é isso que Deus quer gerar em nós. E é interessante que a Bíblia fala que é para a gente voltar para Deus, porque Ele é rico em perdoar, porque Ele é misericordioso, porque Ele é tardio em irar, e Ele se arrepende do mal. Quando nós nos voltamos para Deus, nós iremos ver a ira de Deus sendo aplacada pela própria misericórdia do Senhor sobre nós. Porque a misericórdia de Deus, queridos, ela se sobressai à sua própria ira. Quando a gente olha para o livro de Jonas, né, a gente tem um Jonas que fugiu da presença do Senhor. Mas por que Jonas fugiu? Você já parou para se perguntar? Por que é que Jonas não quis ir para Nínive? Porque Nínive era a capital da Assíria. E os assírios eram cruéis, eram ruins. Os assírios, quando iam para tomar uma nação, a Bíblia fala que o conquistador deles ele andava e as ruas eram colocados crânios das pessoas que eles decapitavam a cabeça. Nas entradas de Nínive, do povo assírio, eles tinham lá pregado nas paredes, como se fosse um mural estampado, a pele das pessoas que eles perseguiam e pegavam. E eles arrancavam as peles dessas pessoas. Quando eles entravam numa nação, mulheres grávidas eram abertas de cima a baixo. Eles arrancavam os fetos, colocavam bichos mortos ou pedras dentro dessas mulheres e costuravam novamente. Eles queimavam crianças vivas. Era um povo ruim, um povo cruel, um povo mau. Só que a Bíblia fala que Deus queria salvar aquela nação. Porque Deus é misericordioso. E aí a gente vê a misericórdia de Deus se sobressaindo da sua ira. E é por isso que Jonas não queria ir. E ele diz no capítulo 4 de Jonas, Jonas vai falar o seguinte: Senhor, é por isso que eu não queria vir para cá. Me mata, porque o Senhor é um Deus clemente, compassivo, piedoso, misericordioso. Um Deus que se arrepende do mal. Mais uma vez eu falo, queridos, a resposta para o Brasil não está em Brasília. Ela está na volta da igreja para o Senhor. De todo o coração, com jejuns, com choro, com quebrantamento, com sinceridade, com arrependimento. Glória a Deus. É tempo de arrependimento. Nós só iremos viver Joel 2, 28 e 29, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando nós passarmos por esse processo de voltarmos para Deus, de entendermos que em Deus nós encontramos perdão, nós encontramos graça, nós encontramos bondade, generosidade, misericórdia e amor. Um amor sem limites. Um amor que nós não conseguimos medir. Mas um Deus que ama um assírio, um povo cruel, um Deus que nos ama, mesmo nós tendo voltado as nossas costas para Ele. É tempo de voltar para Deus. Aleluia. É tempo de voltarmos para Deus, queridos. Glória a Deus. Nós não iremos conseguir ir mais fundo, mais profundo, se a gente não passar por esse processo de voltar para o Senhor. Chega de viver da nossa forma. Chega de viver a nossa maneira.
Nós precisamos voltar para esse Deus que é misericordioso. E é interessante, queridos, que a Bíblia fala mais à frente que os sacerdotes, não é, que os ministros, que as criancinhas, o noivo, a noiva, os anciãos, todos estavam se voltando para Deus. A gente vai ver Joel falando ali no versículo 5 sobre os hérbios, que se davam a bebida. Essa palavra hérbios, ela significa embriagado, estar bêbado ou embriagado. E era justamente isso que a nação de Judá estava vivendo. Um entorpecimento espiritual. Sabe, o que nos embriaga não é só a bebida, mas o nível espiritual, ou os pecados que nós nos envolvemos. Ele tem o poder de nos entorpecer, de nos embriagar, nos anestesiar, a ponto da gente não perceber o momento que a gente está vivendo. E sabe o que a Bíblia fala? Que o sábio é aquele que discerne o tempo e o modo. Ele entende o tempo que ele está vivendo. E ele dá uma resposta que corresponde ao tempo que ele está vivendo. Você pode ficar aqui os dias todos do retiro, sair daqui na terça-feira à noite ou na quarta de manhã, não sei qual que é o dia que você vai embora. E você pode sair do mesmo jeito que você chegou aqui. O que vai fazer a diferença na sua vida nesses dias? Talvez você já participou de muitos retiros. E você talvez até saiu empolgado, animado, avivado, aleluiado, né? Todo empolgado. E passaram-se os dias. A empolgação acabou. O ânimo acabou. Mas dessa vez você pode fazer diferente. A Bíblia fala que o importante não é como as coisas começam, é como elas terminam. Porque entre o início e o fim existe um caminho a ser percorrido. É um processo. A sua resposta ao Senhor nesses dias é o que vai de fato mudar a sua vida. Não são os pregadores que estarão aqui nesse púlpito que terão o poder de causar impacto na sua vida. A sua resposta a tudo que for dito aqui é o que vai gerar na sua vida aquilo que está no coração de Deus para você. É o que vai fazer com que cadeias se quebrem, com que portas se abram, com que um novo tempo de Deus venha sobre a sua vida. É a sua resposta para Ele. Nós não podemos fazer como os discípulos, né? Que foram lá no monte da transfiguração com Jesus, tiveram uma revelação poderosa, e aí apareceram lá Moisés e Elias representando as leis e os profetas, e aí os discípulos, né, um dos três que estava com Jesus, Pedro, Tiago e João, estava lá, e falaram assim: mestre, bom é estarmos aqui, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Ouvir Deus falar é bom, é ou não é? Sim ou não? Sim. Quando vem aqueles insights, aquelas revelações, aquelas verdades, aquelas frases de efeito que tocam o nosso coração, isso é bom ou não é? É ou não é, gente? Gente, vocês estão no retiro, pelo amor de Deus. Expulsa esse espírito de idoso da sua vida. Tá doido? É bom ou não é ouvir Deus? É bom ter revelações de Deus, sim ou não? Sim. Só que a revelação não era ou não é para ser vivida lá em cima na montanha. Os discípulos disseram: vamos fazer aqui 3 tendas, vamos ficar aqui porque o lugar da revelação tá bom demais. Que lugar gostoso! Que presença maravilhosa! Mas eles teriam que descer a montanha. Porque descer a montanha significa dar uma resposta para a revelação que eu tive lá. E descer a montanha significa segunda-feira, significa a quarta-feira de cinzas, a quinta, a sexta, o sábado, a segunda, a terça, significa os dias das nossas vidas. Aquilo que você ouve aqui não pode ficar aqui.
A revelação que você tem é que não pode permanecer nesse lugar. Você pode sim sair daqui com saudade do retiro. Isso é bom que você volta no próximo. Mas você precisa dar uma resposta para Deus a tudo que você vai ouvir aqui nesses dias. Tiago fala para nós, e sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Como um homem que vai para frente do espelho e já nem se lembra mais de como é. Que o Espírito Santo de Deus possa gerar em nós sensibilidade à voz do Senhor. É tempo de voltar para Deus. É tempo de choro, de quebrantamento. Não é tempo de festa, é tempo de choro. É tempo de voltarmos a nossa face ao pó e buscarmos ao Deus de Jacó, para que Ele tenha misericórdia de nós, queridos. Para que Ele derrame sobre nós o Seu Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo não é o quanto a gente tem do Espírito, mas é o quanto Ele tem de nós. O Senhor deseja governar as nossas vidas de verdade. Ele deseja ser o nosso Senhor. As pessoas chegavam para Jesus e diziam, Senhor, Senhor. E Ele dizia, não me chamem de Senhor. Vocês não fazem o que eu mando. Ou Ele é o nosso Senhor, ou não é. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Será que é possível ter uma